E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor os chamar. Olá, gente querida do canal A Verdade Liberta. É um prazer estar com todos vocês aqui na nossa plataforma. Nós queremos hoje falar sobre a história do Brasil ligada ao Apocalipse e o que tem a ver essa ligação de duas informações que é muito importante nós entendermos. A história do Brasil, ela é uma parte da Bíblia. E a Bíblia, ela é uma parte da história do Brasil. Essas duas histórias, ela anda junto. Quando você pega, quando se pega um livro da história do Brasil, começa a repaginar suas páginas ali, suas folhas, e nós vamos desfolhando as páginas da história do Brasil de qualquer livro que você estiver lendo, seja na sua casa, numa biblioteca, numa escola. Repare que todos os livros da história do Brasil, eles trazem sempre um fato bíblico. Pode ser livro de dentro de sala de aula, didáticos, livros de bibliotecas, o que você tem na tua casa. O livro que você abrir, ele vai ter uma informação bíblica. Não sei se você já reparou, basta você pegar aí os livros de história que você tem na sua casa, abri-los, desfolhar um pouquinho, que você vai ver sempre uma ligação com as Escrituras. Isso é importante, porque quando também você abre a Bíblia do Almeida, você vê nome de países no Novo Testamento que não existia no Velho Testamento. E esses nomes já passam a existir no Novo Testamento, como Roma, Espanha, nos Apócrifos tem a Bretanha, então tem a Azaré, que é a América. Então os nomes eles vão aparecendo à medida que a história ela vai se seguindo. E muitos acontecimentos do Apocalipse, eles vão acontecer a partir do momento em que nós também entendemos a história que foi ocultada. A história do Brasil, ela foi dividida no meio, ficando os fatos bíblicos de um lado e a história do Brasil de outro. É muito importante, quando você começar a ler, principalmente sobre Pedro Álvares Cabral, nós vamos trazer uma matéria muito forte sobre Pedro Álvares Cabral, para você entender o quanto foi importante para os senhores do mundo a existência de Cabral. Inclusive, o Pedro Álvares Cabral não foi nome somente de um homem, porque a palavra Cabral não seria o nome do Pedro Álvares, mas sim o nome de um barco, na verdade, de um navio, né? De uma naus, do encoraçadouro.
Então, esse nome Cabral, ele vem diretamente de um navio que participou de muitas guerras aqui no Brasil, na América. E aqui na América, esse navio foi usado para matar os paraguaios. E esses paraguaios que foram mortos e também mataram muitos dos europeus, eles não eram os paraguaios de hoje. Essa civilização que a mídia já apresentou. Os paraguaios da história do Brasil, eles são uma parte dos incas que estavam lutando por esse território. Você pode ver que tem países na América do Sul, eles não se desenvolvem. São países que não tiveram aquela velocidade de desenvolvimento sociocultural. Como até um castigo, né? O Paraguai é um lugar dado como um lugar que vende bugigangas, coisas falsificadas, enfim. O pessoal só conhece o Paraguai nesse nicho de informação. Mas quando o Cabral, que era o navio de Pedro Álvares e mais a sua frota, e daí vem o nome Cabral no final de Pedro Álvares, é uma informação que está em história, não é algo inventado. E esse Cabral era um navio muito temido por todas as gerações, tanto para as gerações que estavam na Europa, como também para as gerações que já estavam habitando o continente americano. E os paraguaios era a forma que os europeus chamaram os incas, que era uma das tribos de Jacó, que hoje eles chamam de índios, né? Mas antes deles vir com essa sacada de chamá-lo de índios, eles já lutam com esses paraguaios. Quem são os paraguaios? Os paraguaios nada mais do que a tribo de Azé, de uma parte dela que não se submeteu à escravidão e lutaram até o final com suas próprias vidas. Eles lutaram para não permitir que o Pedro Álvares Cabral ele conseguisse ser senhor de todos os povos dos incas, que é a tribo de Azé. Então, quando você vê na história do Brasil a guerra de Brasil contra Paraguaio, na verdade a guerra dos europeus que já estavam comandando o Brasil, ele queria comandar aquela região também do Paraguai, que fazia também na época parte de solo brasileiro. Tanto que nessa guerra nós temos aí a Guerra dos Canudos, por exemplo, que foi uma das guerras mais sangrentas. De novo, os espanhóis disfarçados de portugueses, porque Portugal é um nome que não existe para uma nação, mas sim para um porto, que na verdade era Portugalo. E esse Portugalo, ele perde esse nome para criar um falso país chamado Portugal, que hoje é reconhecido como país oficial, mas é um país que tem história. Tanto que a língua portuguesa não é